Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um dos principais dilemas do fotógrafo, que é: e o fotômetro funciona? Então, acho que essa é uma das perguntas mais frequentes, tanto quando você vai vender ou quando você vai comprar algum equipamento. E para a gente conseguir responder essas perguntas, a gente tem que entender o funcionamento das baterias utilizadas nas câmeras, principalmente entre as décadas de 60 e 90. Então, quais eram essas baterias, né? Essas baterias eram baterias à base de mercúrio e tinham algumas características específicas. Então, elas possuíam uma voltagem de 1,35 volts, um formato específico, característico, e um padrão de descarga bem definido. E quais seriam, devido a essas características, quais seriam seus usos, né? Então, a bateria de mercúrio, ela possui uma voltagem inicial de 1,35 volts, que se mantém estável até os últimos 5% da sua carga, quando inicia um declínio rápido. E por conta disso, elas eram indicadas, né, devido a essa estabilidade da corrente, a produtos sensíveis que não aceitavam variação de voltagem durante o uso. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma bateria comum, né, genérica, e a gente vai entender a parte química da bateria, por que ela gera essa voltagem específica, né? Então, a gente tem o polo negativo, que é o ânodo, a gente tem as vedações do polo negativo. Em toda a extensão da bateria, a gente tem um eletrólito, que é formado por hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. A gente tem uma barreira entre o ânodo e o cátodo. Aqui a gente tem o polo positivo, que é o cátodo, e a vedação do cátodo. Então, quais seriam as reações químicas que acontecem no ânodo? Então, o ânodo dessas baterias, da bateria de mercúrio, né, era a base de zinco. A gente tem primeiro uma reação eletroquímica em que o zinco reage com o eletrólito, formando hidróxido de zinco, mais 2 elétrons. E depois, o hidróxido de zinco formado sofre uma reação química em que o hidróxido de zinco é transformado em óxido de zinco mais água. Dessa forma, a reação completa do ânodo seria o zinco mais hidróxido, formando óxido de zinco mais 2 elétrons. E no cátodo, a gente tem que é um cátodo à base de óxido de mercúrio, que reage com 2 elétrons, formando mercúrio líquido mais hidróxido. Dessa forma, a gente tem que a reação global da bateria é óxido de mercúrio mais zinco, formando óxido de zinco mais mercúrio. E por que eles geram uma diferença de potencial de 1,35 volts? Porque o ânodo de zinco ele tem um potencial de 1,25 volts e o cátodo de 0,097 volts. E somando esses dois, a gente tem uma diferença de potencial para a bateria de 1,35 volts. Aqui vale destacar que o mercúrio gerado nessa bateria é muito tóxico. Isso acabava contaminando as pessoas que utilizavam essas baterias e o meio ambiente. Para quem quiser ver um filme relacionado à intoxicação por mercúrio e fotografia, a gente tem disponível no YouTube o Minamata. Bom, então, por volta da década de 70, em 94, 95, as baterias de mercúrio elas foram descontinuadas por conta dessa toxicidade. E a gente precisou de encontrar alguns substitutos. E os mais comuns foram as baterias à base de óxido de prata, as baterias alcalinas e as baterias de zinco-ar. E elas apresentam uma voltagem nominal distinta, né? A bateria à base de prata, ela apresenta uma voltagem nominal de 1,59 volts, a alcalina 1,50 e a zinco-ar 1,40. E agora a gente vai estudar cada uma dessas baterias para entender qual seria a melhor para utilizar nas nossas câmeras a fim de substituir a bateria de mercúrio. Então, vamos começar com a bateria à base de prata. Então, a bateria
dióxido de prata possui uma voltagem inicial de 1,59 volts, que decai após 10% do seu consumo para 1,55 volts e se mantém nessa voltagem até 1% da sua carga. E as baterias, devido a essa estabilidade da corrente, são indicadas para sistemas sensíveis que não suportam uma variação brusca de voltagem. E qual é a composição da bateria à base de óxido de prata, né? Então, ela é composta por 42% de ferro, 33% de óxido de prata, 9% de zinco, 4% de cobre, 3% de dióxido de manganês, 2% de água, 2% de plástico, 2% de níquel, 1% de hidróxido de potássio e 0,5% de carbono. E quais são as reações químicas que ocorrem dentro dessa bateria? Então, o ânodo é a mesma reação da que a gente descreveu para a pilha de mercúrio. Então, a gente tem uma reação global de zinco mais hidróxido, formando óxido de zinco, mais água e 2 elétrons. E para o cátodo, a gente tem agora um cátodo à base de óxido de prata. Então, óxido de prata reage com 2 elétrons, formando prata metálica mais hidróxido. Dessa forma, a gente tem uma reação global para a pilha à base de óxido de prata, como sendo óxido de prata mais zinco, formando óxido de zinco mais prata metálica. E isso gera, então, uma diferença de potencial de 1,59 volts. Por quê? No ânodo, a gente tem um potencial de 1,25 volts e no cátodo de 0,34 volts. Já as baterias alcalinas, elas possuem uma voltagem inicial de 1,50 volts, que decai continuamente até atingir 30% da sua carga. Então, um perfil rápido de descarga é registrado. Quais seriam as indicações para essas baterias? Então, as baterias alcalinas da corrente gerada são indicadas para sistemas que suportam uma variação brusca de voltagem. E qual é a composição das baterias alcalinas? Então, a gente tem que ela é composta por 30% de ferro, 36% de dióxido de manganês, 11% de zinco, 6% de água, 3% de plástico, 2% de hidróxido de potássio, 2% de carbono e 1% de níquel. E quais são as reações químicas que ocorrem dentro dessa bateria? Então, o ânodo é o mesmo ânodo à base de zinco, e a reação completa do ânodo seria zinco mais hidróxido, formando óxido de zinco mais 2 elétrons. E para o cátodo, a gente tem dióxido de manganês mais 2 elétrons, formando trióxido de dióxido de manganês mais 2 hidróxidos. E isso, então, gera uma reação global para a bateria, a pilha alcalina, de 1 dióxido de manganês mais zinco, formando óxido de zinco, mais trióxido de manganês. Isso gera uma diferença de potencial de 1,50 volts, uma vez que no ânodo a gente tem um potencial de 1,25 e no cátodo de 0,25. Já as baterias de zinco-ar, ela possui uma voltagem inicial de 1,59 volts, que decai após 5% do seu consumo para 1,35 volts, e se mantém nessa voltagem até 1% de sua carga. Então, as baterias de zinco-ar, devido à estabilidade da corrente gerada, são indicadas para sistemas sensíveis que suportam uma variação brusca de voltagem. E a composição? Ela é composta por 42% de ferro, 35% de zinco, 10% de água, 4% de plástico, 4% de hidróxido de potássio e 1% de carbono. E aqui a gente tem um exemplo genérico de uma bateria de zinco-ar. Então, aqui nós temos o polo negativo, aqui a gente tem a vedação, a gente tem aqui o zinco e o eletrólito, que pode ser hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E a parte externa
seria o polo positivo. Aqui a gente tem uma entrada de ar e alguns difusores, um selante de Teflon e uma rede de carbono, para, então, dispersar o ar para reagir com o ânodo. Então, as reações do ânodo são as mesmas descritas para as baterias anteriores, que é um ânodo à base de zinco. Então, nós temos o zinco mais hidróxido, formando o óxido de zinco mais 2 elétrons. E para o cátodo vai ser a base de oxigênio. Então, a gente tem oxigênio mais 2 elétrons formando hidróxido. Dessa forma, para essa bateria, a gente tem que a reação global seria o oxigênio mais zinco formando óxido de zinco. E uma diferença de potencial de 1,59 volts. Bom, agora a gente precisa comparar todos os nossos sistemas para ver qual melhor se encaixa ou se adapta para substituir a bateria de mercúrio de 1,35 volts. Então, o perfil de descarga da bateria de mercúrio é 1,35 volts até praticamente o final da sua vida, quando a gente observa um declínio acentuado. A primeira bateria que a gente tem para substituir seria a bateria alcalina. Só que ela não é a mais recomendada, embora seja a mais fácil de ser encontrada no mercado, porque ela não tem um padrão de descarga estável. Ela tem decaimentos contínuos até 30% da sua carga, onde depois a gente percebe uma queda brusca. Isso não seria o ideal, porque o nosso fotômetro ele precisa de ter uma alimentação estável para ter medições reprodutivas. A segunda proposta seria a bateria à base de óxido de prata. Então, aqui a gente tem uma bateria que tem um perfil de descarga estável, entretanto, ela opera em uma voltagem muito superior à bateria de mercúrio. E isso faz com que a nossa câmera, o nosso fotômetro, possa ter alterações devido a você estar alimentando aquele sistema com uma voltagem diferente, muito superior à recomendada. E, por último, a gente tem a bateria à base de zinco e ar. Então, ela tem um perfil de descarga estável, com uma voltagem muito semelhante à bateria de óxido de mercúrio, sendo a ideal para substituir o sistema. A única desvantagem dessa bateria aqui é que, uma vez que você tira o selo que protege a entrada de ar na bateria, ela vai começar a reação contínua até se esgotar a carga. Então, ela, embora tenha várias horas de uso contínuo, ela não é acionada apenas quando a gente liga a câmera, ela é acionada assim que você tira o selo da bateria. E isso faz com que a gente tenha a percepção de que essa seja uma bateria que dure muito pouco. Eu também não recomendo deixá-la dentro da câmera e esquecer aquela bateria lá, assim, vou colocar essa bateria e vou ficar usando a câmera por vários meses, porque ela pode explodir e extravasar todo o eletrólito que está ali dentro da bateria, e isso acaba corroendo os sistemas. Isso vale para todas as baterias, mas as baterias de zinco e ar, elas são mais frequentes de acontecer isso. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Eu espero que esse vídeo tenha sanado algumas dúvidas de vocês com relação à química das baterias. E caso vocês tenham alguma outra dúvida, por favor, comentem e compartilhem esse vídeo. Abraço e até o próximo.